Se Deus está fazendo você esperar, então sempre há um propósito. Sempre há uma razão. Você vê, quando Deus faz você esperar, Ele está nos dando uma oportunidade de realmente fortalecer nossa fé. E fazemos isso porque, durante a espera, precisamos mergulhar mais profundamente na palavra de Deus. E eu digo mergulhar mais profundamente porque, enquanto espera, você precisa encontrar promessas nas quais possa se apoiar. Além disso, quando você está esperando, precisa buscar ao Senhor de forma mais desesperada por meio da oração. Eu diria que Deus nos faz esperar porque Ele quer desenvolver nosso caráter, ou melhor, transformar nosso caráter, porque durante a espera, você terá que admitir que será ou o seu caminho ou o caminho de Deus. Será a sua vontade ou a vontade de Deus. Ou você confia o suficiente em Deus esperando por Ele para intervir, ou você forçará a questão. Então, esperando, Deus está trabalhando em sua humildade, pois você percebe que não pode simplesmente fazer tudo do seu jeito. Você precisa se curvar a um poder e autoridade mais elevados. Durante a espera, Deus está trabalhando em seu coração. Você passa de um estado de simplesmente dizer, Deus, me dê o milagre, ou me dê a bênção, e então você começa a esperar no doador do milagre e doador de todas as suas bênçãos. Portanto, se você está esperando, saiba que Deus está agindo dentro de você. Ele está ensinando você a depender mais dele, a confiar mais nele. Esperar no Senhor nem sempre é fácil, mas nunca devemos desistir ou apressar o plano de Deus. Em vez disso, precisamos lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não desfalecerão. Considere isso. Se Deus respondesse a cada uma de suas orações, como você aprenderia a confiar nele? Se Ele respondesse às suas orações assim que você as fizesse, sua vida de oração nunca cresceria. Sua oração nunca se desenvolveria. Pois esperar em oração desenvolve seu caráter. Isso o humilha. Isso o ensina a confiar. Isso treina para ter uma fé tenaz. Eu acredito que a razão pela qual o Senhor nos faz esperar em oração é porque Ele sabe que o que mais precisamos é ser transformados à imagem de Jesus. Esperar no Senhor para que Ele responda às nossas orações nos faz depender de Deus. Esperar em Deus é algo que todos nós precisamos fazer como parte de nossa vida cristã. Haverá momentos em que a resposta à sua oração virá relativamente rápido. Mas também haverá momentos em que a resposta à sua oração levará mais tempo do que você gostaria. Nestas ocasiões, temos que esperar no Senhor. Temos que confiar no perfeito tempo de Deus. Muitas vezes, pedimos coisas a Deus em oração e, na maioria das vezes, precisamos esperar por uma resposta. Deus é cruel ao nos fazer esperar pelas respostas à oração? Joni Eareckson Tada tem um testemunho incrível sobre esperar no Senhor. Ao olharmos para a vida dela, podemos ver o que Deus está fazendo ao fazê-lo esperar por respostas à oração. Em 1967, aos 17 anos, Joni Eareckson Tada decidiu nadar. Ela mergulhou na baía de Chesapeake. Ela não percebeu o quão rasa a água estava e fraturou a quarta e quinta vértebras cervicais. Isso a deixou paralisada dos ombros para baixo. No começo, foi extremamente difícil para ela. Ela frequentemente orava por cura, mas nada acontecia. Ela duvidava que Deus fosse real e lutava para querer viver. No entanto, muitos anos depois, ela refletiria sobre o tempo em sua cadeira e ela disse: "Eu espero que de alguma forma eu possa levar minha cadeira de rodas para o céu. Com meu novo corpo glorificado, eu vou me levantar com pernas ressuscitadas. Estarei ao lado do Senhor Jesus. Sentirei as marcas dos pregos em suas mãos. Vou dizer, obrigado, Jesus. Ele saberá que eu estou falando sério, pois ele me reconhecerá da comunhão com o sofrimento dele. Ele verá que eu sou alguém que compartilhou de seu sofrimento, então ele verá que minha gratidão não será vazia. E eu direi, Senhor Jesus, você vê aquela cadeira de rodas ali? Bem, você estava certo quando me colocou nela. Foi muito problemático. Mas quanto mais fraca eu estava nessa coisa, mais eu me apoiei em você.
Quanto mais eu me apoiei em você, mais forte eu descobri que você era. Eu não acho que eu teria conhecido a glória da sua graça se não fosse pela fraqueza daquela cadeira de rodas. Então, obrigado, Senhor Jesus, por isso. E agora, se quiser, você pode enviar aquela cadeira de rodas para o inferno. Existe um tempo entre quando uma oração é feita e oferecida a Deus e quando a resposta é manifestada. Chamamos esse período de espera no Senhor. Este é um lugar onde Joani se encontrou. Embora esperar no Senhor para fazer qualquer coisa, especialmente responder uma oração, seja desafiador, Deus está trabalhando na espera. Enquanto esperamos por Ele, aprendemos a depender e confiar em Deus. A primeira coisa sobre esperar no Senhor para responder a uma oração é admitir que pode ser muito difícil. A cultura cristã romantizou a espera no Senhor, como se fosse um processo bonito. Embora o resultado final seja bonito porque Deus nos muda no processo, a espera pode ser angustiante. Esperar em Deus para curar nossos corpos quando estão doentes ou esperar em Deus para consertar um casamento quebrado não é fácil. Mesmo Joni Eareckson Tada admitiu que, no início do teste, quando perdeu a capacidade de mover-se abaixo dos ombros, sentiu-se extremamente deprimida e duvidou de Deus. Embora esperar em Deus para responder à oração seja difícil, Deus está caminhando conosco nisso. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós respondemos correndo para o Senhor para nos dar força. Enquanto esperamos por Ele para responder à nossa oração, corremos até Ele com mais oração. Também o buscamos na palavra. Não desistimos simplesmente porque Deus ainda não respondeu. Nos aproximamos mais dele. Embora Deus nos ame e cuide de nós, o que Ele está mais interessado do que apenas responder à nossa oração é nos transformar no processo. Considere isso. Se Deus respondesse a cada uma de suas orações, como você aprenderia a confiar nele? Se Ele respondesse às suas orações assim que você as fizesse, sua vida de oração nunca cresceria. Sua oração nunca se desenvolveria porque esperar em oração desenvolve seu caráter. Isso o humilha. Isso o ensina a confiar. Isso treina para ter uma fé tenaz. Eu acredito que a razão pela qual o Senhor nos faz esperar em oração é porque Ele sabe que o que mais precisamos é ser transformados à imagem de Jesus.